Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos. Começa agora Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. A semana passada iniciamos a série As Atividades da Casa Espírita. Hoje, porém, faremos uma pausa para exibir um programa especial, um programa dedicado às mães, uma homenagem do Espírito e Vida a todas as mães. Foi na Grécia Antiga onde aconteceram as primeiras manifestações dos Dias das Mães. Nesta data, os gregos prestavam homenagem à deusa Reia, considerada a mãe de todos os deuses. No Brasil, em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, foi instituído oficialmente o segundo domingo de maio como Dia das Mães. Mas foi nos primórdios do cristianismo que a comemoração tomou um caráter cristão, sendo assim uma homenagem a Maria, mãe de Jesus. Para conversar conosco sobre esta data, estão aqui Irandelira e Virgínia Xavier, do Núcleo de Estudos Espíritas Estância da Paz, de Parnamirim, e também do Projeto Acalanto. Bom dia, Irandê. Bom dia, Nilo. Bom dia a todos. É para nós um prazer enorme estarmos aqui nessa manhã em que aqui estamos como mãe, mãe de 5 filhos, Nilo, já tem 3 casados, mãe adotiva também, não diretamente do Projeto Acalanto, mas quase que do Projeto Acalanto. Foi mais ou menos quando o projeto iniciou aqui em Natal. Mas é para nós uma alegria estarmos aqui, tanto como mãe, mãe adotiva, mãe biológica, e também como participante do movimento espírita há muitos anos. E aí a gente não coloca o tempo, né? O tempo a gente deixa para um outro programa. Deixa para depois. Mas, Irandê, nós espíritas sabemos que os filhos não nos pertencem na verdade. Os filhos são criação de Deus, são criação da divindade maior. Como que surge então, como que o Espiritismo vê esses laços que se formam tão fortes da maternidade? Ah, meu amigo, são laços que se formam muito antes desses amigos reencarnarem. Amigos ou algumas vezes, aqueles que vêm ter conosco em acertos, mas são os nossos filhos. Aqueles que retornam ao nosso cadinho familiar para um aprendizado mútuo, né? Aqui estamos todos nessa tarefa de trilharmos novos caminhos, no trabalho principalmente do perdão e do aprendizado mútuo, mãe e filhos. Mas a maternidade, ela é ímpar, tanto na questão física como na questão da adoção. E isso eu posso dizer porque tive as 2 sensações. E são sensações extremamente diferentes, mas são sensações divinas. Dizem que o filho adotado é um filho ainda mais forte porque ele foi escolhido. Não é verdade? Como é que isso se processa à luz da doutrina espírita? Quando há o processo da adoção, um casal resolve adotar uma criança, como é que são os mecanismos espirituais? Nós fazemos acordos, nós fazemos planejamentos juntos, né? E tudo isso é uma programação divina, como você mesmo falou. Nada é por acaso, nada vem de uma forma aleatória, tudo tem uma programação, uma organização divina. E essas almas, nós já tivemos outros momentos com elas, em uma outra existência, numa outra situação, ou de afeto ou de desafeto, e que elas retornam, não na questão física, biológica, mas de uma forma diferente, que é o ato da adoção, mas também num processo divino. E um processo muito emocionante, porque no meu caso, por exemplo, eu tive a oportunidade de sonhar com minha filha, meses antes dela chegar aos meus braços, e foi um momento de emoção muito grande quando eu tive condição de tê-la em meus braços e saber que aquele espírito era aquele espírito que eu havia sonhado no momento de pedir perdão a ela e ela me pedir perdão também. E aí Deus nos concedeu essa nova oportunidade. Então adotar é um ato de amor e é um ato que todos nós precisamos pensar. Por que não?
Eu já era mãe biológica de 3. Nunca tive problema para engravidar. E aceitei ela com todo o amor do meu coração. Não me arrependo, ela hoje é minha princesa. É tudo de mais lindo que nós temos, tanto eu como o meu marido. E os irmãos também a aceitaram de forma muito divina. E, enfim, foi uma alegria e é até hoje uma alegria para toda a família. Irandê, também me fale das responsabilidades da maternidade. Do casal, evidentemente, não é? Mas principalmente da mãe. Não é só ter uma criança, não é só adotar uma criança. É necessário educá-la, evidentemente, lhe dar um conteúdo moral. Sim. Fale para a gente, por favor. Essa é uma responsabilidade que toda mãe precisa ter, biológica e adotiva, né? Nós precisamos ter muito pautada a questão do limite, a questão dos valores, a questão da disciplina, a questão do diálogo e a questão principalmente da sinceridade e do amor, Nilo. Porque o amor é o que move montanhas, né? É o que Jesus diz, é o que faz com que a gente encontre as estratégias de educar. Porque educar não é um ato fácil, porque não vem em modelo, não vem um molde traçado para que você siga. Não vem um manual. Não vem um manual, né? Não vem um manual, não tem uma bula, não tem nada que lhe diga exatamente o que você deve fazer. Qual a quantidade de limite que você dá, qual a quantidade de respeito que você dá, qual a quantidade de amor que você dá, não. Em meio a tudo isso existe a emoção, o laço afetivo que está envolto em toda essa relação. Então é preciso que nós saibamos que em nós, pais, cabe a maior responsabilidade, a de principalmente exemplificar, né? E a doutrina espírita, ela é para nós um instrumento maravilhoso, porque no momento em que a gente se reforma intimamente, a gente começa a trilhar novos caminhos em nossa vida, a gente começa a se perceber enquanto ser humano, e isso a gente leva para os nossos filhos num ato muito espontâneo dentro de casa, nessa convivência diária. Então os filhos, eles observam isso e eles seguem aquilo que a gente está traçando dentro de casa. Então o ato de educar, ele está muito mais pautado no exemplo de amor, nessa relação tão próxima que é a relação familiar. O dilema das famílias hoje, as famílias de hoje, permitir tudo, proibir tudo. Como que a família deve, que critérios a família deve seguir no momento em que se encontra frente a esse dilema? Deixo o meu filho fazer tudo o que quer, ou proíbo tudo o que quer, vou reprimi-lo, vou deixá-lo estressado, vou abalá-lo psicologicamente, não é? E às vezes começa uma liberação excessiva. Qual é a sua opinião a respeito disso? A sua e a opinião da doutrina, evidentemente. Nilo, nós somos reminiscentes da ditadura, né? Nós saímos recentemente de uma situação histórica, né, de um contexto em que nós estávamos imersos, onde nada se podia. Nada nós podíamos falar, nada nós podíamos expressar, nós éramos tolhidos em tudo, e aí nós agora abrimos recentemente, né, para uma nova situação onde a gente ainda não se adaptou a isso. Daí vem os conflitos dentro de casa de até onde deixar meu filho ir, o que impedir e o que deixar. Mas segundo o nosso querido amigo Raul Teixeira, né, ele numa palestra brilhante sobre educação familiar, ele fala que nós precisamos ter essa sensibilidade de perceber os nossos filhos desde os primeiros momentos do seu retorno à Terra. No momento em que a criança chora porque está com fome, aí ele diz, aquele que é mais resignado, aquele que já é mais trabalhado espiritualmente, ele não dá aquele escândalo, ele dá aquele chorinho, e aí a mãe vai lá, muito amorosa, muito carinhosa, e dá um alimento que é tão necessário. Quando ele está molhado, ele também faz aquele chorinho de avisar, eu preciso ser cuidado. Mas aquele espírito que ainda traz de outras vidas, as tendências, as dificuldades, aquele espírito muito orgulhoso, muito difícil, que quer tudo ao tempo e à hora, ele grita, ele esbraveja, né? Ele não, segundo Raul, ele não espera nem um segundo, ele quer que seja já, trocado agora, nessa hora. Então são esses pequenos requisitos que nós, enquanto pais, e aí espíritas, precisamos começar a observar.
nessa criança, para que a gente vá dizendo sim àquele que já tem um trabalho já melhor, né, de resignação, de disciplina, de organização espiritual, e aquele que é mais resistente, nós sermos mais firmes com eles. Existe a nossa educação, a minha e a sua, né, eu costumava ouvir muito minha mãe dizer assim, eu criei os filhos todos iguais, e é onde Raul diz que é o nosso grande erro, porque nós não somos espíritos iguais, nós somos seres individuais, cada um com a sua trajetória evolutiva, cada um com as suas dificuldades e experiências, não é verdade? Então, nós às vezes temos numa casa, como eu tenho 5 filhos, cada um de uma forma diferente. Uns mais calmos, outros mais agitados, aqueles que são mais resistentes espiritualmente, aqueles que já são mais brandos e que já aceitam a doutrina espírita de uma forma mais maleável, mais conscienciosa, mais disciplinada, mais envolvente, enfim, cada espírito tem a sua forma de ser porque traz as suas experiências. E é nessa relação que o pai e a mãe têm que ir se pautando para saber qual é a melhor forma de educar aquele filho. A educação para aquele indivíduo, para aquele ser, que no caso está como seu filho. Com certeza, mas isso de certa forma é o que diziam as pessoas antigamente. É de pequenino que se torce o pepino, não é verdade? A gente já percebe as características Sim. Dos espíritos já nos seus primeiros dias, nos seus primeiros momentos. Sim. Irandê, mais uma pergunta. Você é dirigente, você é presidente do Núcleo de Estudos Espíritas Estância da Paz, e a casa tem um componente voltado para o trabalho com as mães, um assunto que nós vamos conversar daqui a pouco com Virgínia. Sim. Mas adiante alguma coisa, qual é o trabalho que a casa desenvolve com mães? A casa ela foi fundada no dia 12 de setembro de 2002. Esse trabalho com as mães ele iniciou em 2004, no Parque Industrial, em Parnamirim. E assim, é um trabalho que ele partiu da evangelização. Nós iniciamos, e aí por intuição da própria espiritualidade, inspirado no trabalho de Anália Franco, e aí foi por isso que eu trouxe o livro, né, de Anália Franco, aquela pesquisa histórica daquele nosso irmão, sobre Anália Franco, porque tratava das mulheres em especial nos trabalhos que desenvolvia, porque ela dizia que a mulher era o eixo central de uma casa. Quando havia a separação entre os cônjuges, quem ficava com a prole era a mulher. E muitas vezes, na maioria das vezes, ficava com inúmeras dificuldades. Como sustentar essas crianças, como conduzir essas crianças. Enfim, inspirado em todo esse trabalho dessa nossa irmã, nós iniciamos esse trabalho dando toda a ênfase à mulher. E aí foi todo um desejo de levar cursos profissionalizantes a essa mulher, e toda essa intuição parte para o processo inicial da evangelização. Então a família a mulher viria à evangelização para se evangelizar trazendo os seus filhos também. E assim o trabalho se fortaleceu e ele hoje está desde 2004 funcionando ininterruptamente. E nós temos hoje um trabalho de entregas de cestas básicas mensais, além do trabalho da evangelização, que está pautado em temas totalmente relacionados à família. Educação de filhos, relação marido e mulher, enfim, né, todos esses quesitos tão básicos para a família. Parabéns, Irandê, que belo trabalho que a casa realiza. Nós vamos continuar conversando sobre esse assunto daqui a pouco com Virgínia Xavier. Fique conosco, não saia daí. Estamos de volta. Obrigado por continuar em nossa companhia. Vamos continuar o nosso programa especial sobre o Dia das Mães, entrevistando Virgínia Xavier. Virgínia Xavier é trabalhadora do Centro de Estudos Espíritas Estância da Paz e é também voluntária do projeto Acalanto. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Nilo. Virgínia, vamos primeiro falar sobre o seu trabalho junto à Estância da Paz.
Como é que é feita essa atividade com mães? Eu sei que vocês trabalham com gestantes e com aquelas que já deram à luz, que já são mães de verdade. Como é que se processa esse trabalho? Nilo, em 2007 eu fui convidado por nossa irmã Irandê, né, que houve assim várias mães gestantes ao mesmo tempo. Então nesse período isso foi chamada a atenção por ela e ela me convocou para que tomasse conta dessas gestantes. E eu fiquei muito emocionada na época junto com ela e muito feliz por ser escolhida nesse momento. E eu já fazia esse trabalho anteriormente, né? Sempre gostei. E aí nós observamos que na época tinham 9 gestantes ao mesmo tempo. Eu acho que nada é por acaso, né? Então a espiritualidade estava nos chamando para que desenvolvesse esse trabalho. Daí nós começamos, né? Começamos a solicitar, passar uma lista entre amigas pedindo enxovais e me veio a ideia de que a gente não desse só o enxoval assim, ensinasse a elas alguma coisa para que elas pudessem também ter o carinho por aquele filho, participasse alguma coisa que viesse delas com amor, não só receber. Então nós pedimos tecido de fralda, tecido para fazer os paninhos de xixi, de berço, e fomos ensinar elas a cortar, a fazer o trabalho na máquina, né, a costura, e como também o crochê, né. Daí então surgiu a ideia que depois que elas tivessem esses bebês, como ficaria? Então surgiu a ideia de que fizéssemos no mesmo horário, paralelo a elas, o trabalho com as outras mães que estavam ansiosas também por alguma coisa, né. Aí nós fundamos a Oficina de Luz, que é o trabalho direcionado ao artesanato, né? Inclusive, esse trabalho que eu estou aqui com ele, que eu vim mesmo de propósito, né? Como você está vendo aqui, são confeccionados por elas, né? Nós estamos sempre dando curso com o objetivo de fazer cada vez mais, profissionalizá-las e colocar no mercado de trabalho. Elas comercializam esses produtos depois? Comercializam, né? Como também, assim, nós começamos com crochê e vamos inovando de acordo com a necessidade do mercado, né? A gente chega a fazer visitas em alguns locais, como, por exemplo, na Festa do Boi. Nós fizemos uma aula de campo para que elas vissem o que tinha no mercado, que o que nós estávamos passando para elas era exatamente o que nós queríamos que elas chegassem ali naquele mercado de trabalho também, saíssem daquela vida que elas tinham, né? Ali paradas, sem ter o que fazer, e o objetivo nosso maior é esse. Muito bem. Isso com as que estão aguardando o bebê, ou também esse trabalho estão junto com elas as mães as crianças já nasceram? Estamos sim. Geralmente elas passam o resguardo e voltam. Inclusive teve um fato muito interessante, você vê o que a espiritualidade ajuda nesse período da gestação a quem já vem participando da evangelização, como é o nosso caso, né? Que começa lá por Irandê, vem na terça-feira, nós fazemos também esse lado, essa assistência espiritual. E daí, o primeiro dia de uma gestante que voltou já com esse bebê na mão, o bebê olhava para todo o espaço, né? Ali da sala, como quem dissesse, eu já estive aqui, eu já conheço aqui, sorria. Mas foi um negócio assim que chamou a atenção de toda a equipe que estava lá nesse momento e nós fizemos esse comentário, né? Então isso até emociona a gente, esse lado. E elas levam, e para você ver, como nós trabalhamos com doações, tudo é muito precário, elas levavam as bebezinhas, a gente forrava o chão e as bebês ficavam lá dormindo, né? E todas sentadas no chão, às vezes tinha cadeira para que a gente pudesse iniciar. Hoje, graças a Deus, nós conseguimos através de amigos, né? Nós já temos umas mesas com bancos, temos uma sala já construída, onde vai uma das nossas amigas da equipe que fica com as crianças e tem colchonetes para que elas possam ficar, às vezes tem até bercinho também, tudo que a gente recebe de doações. Há estudo de evangelho também, não? Há estudo de evangelho. Ou seja, as criaturas recebem essa parte material, mas também o apoio espiritual com através certeza da evangelização, né? Com certeza.
Muito bem, Virgínia, vamos agora ver o outro lado da moeda. A gente está falando de mães gestantes ou de mães já resolvidas, não é? Mas há um aspecto na sociedade brasileira, aliás, no mundo inteiro, que é o aspecto da rejeição que algumas mães têm com as crianças que estão por nascer. Né? E o Projeto Acalante, então, se eu não me engano, funciona como um intermediário entre as mães que não desejam filhos e famílias que desejam adotar crianças. Eu gostaria que você falasse desse trabalho para o nosso público. Olha, o Projeto Acalanto, ele faz um trabalho muito bonito. Um trabalho onde a gente luta para que a própria mãe adote o seu filho. Esgotado todos os meios, aí é que nós partimos para uma adoção, para que tire aquela criança de uma área de risco e de uma rejeição. Então, nós temos também famílias, né, já na lista de espera para essa adoção. São famílias já com muito amor, com toda a preparação, já com toda a documentação na vara da família. E essas mães são instruídas, nós fazemos uma entrevista com elas, orientamos, mostramos para ela que na hora em que ela entrega esse bebê é irrevogável, ela não tem mais o direito sobre ele, né? E elas sempre dizem que sim, que estão dispostas a isso. Mas também tem aquela que de última hora vem a se arrepender. E para a gente também isso aí é muito bom, porque o lugar do filho é junto da mãe, né? E o nosso objetivo é deixar o filho com a mãe. Mas na hora que a gente não tem recurso mais para segurar isso aí, né? Mas só em ela não levar essa criança para uma lata do lixo, como a gente fala, né? E não provocar um aborto. Não é isso? Eu estava aqui imaginando, isso deve evitar muitos abortos. Com certeza, com certeza. A mãe que bem souber jamais fará um aborto. Apenas procure o Acalanto, nós estamos dispostos a dar toda ajuda a qualquer um. Não trabalhamos só com gestante, como também com aquelas crianças que estão nas creches, que nós vamos lá, que damos assistência, muitas vezes até a creche que está irregular, né? Nós temos a parte jurídica, onde eles dão toda a assistência aí. E também tirar essas crianças de rua. Nós não temos uma creche exclusiva do Acalanto, né? Nós trabalhamos com todas as creches em visita e ver como é que estão as crianças, se tem criança para adoção, como a gente deve ajudar. Esse é o perfil do Acalanto, né? Onde é que funciona o Acalanto? E outra pergunta, o Projeto Acalanto vai em busca dessas criaturas ou essas pessoas é que procuram o Acalanto? Olha, geralmente são os dois lados. Muita gente escuta falar sobre o Acalanto e diz, ligue para Rejane, ligue para Fabiana, ligue para Virgínia, Projeto Acalanto. Então, todos nós, como você também pode ser um divulgador do Acalanto, quem precisar pode nos procurar, que nós temos toda a assistência, nós fazemos a visita a essa mãe que está necessitada, seja onde for, em qualquer parte do Rio Grande do Norte, para mostrar a ela como ela deve proceder diante da documentação, diante da atitude que ela pode tomar com essa criança, desde a vez que ela parte para uma adoção, né? E sobre aquela família também que vai adotar. Essa família, ela só vai ter contato com ela nas duas audiências. A vara da família fará uma primeira audiência com a assistente social, com essa mãe, para ela saber se realmente ela vai dar essa criança, né? Isso aí já é totalmente... Se ela decidiu. Se ela decidiu, se ela está preparada para dar essa mãe, né? E pergunta, e ela também fala perante o juiz que quer dar essa criança, né? Isso aí são acordos feitos eles, aí a gente já não interfere nesse lado, né? Já é mãe com a mãe adotiva com a mãe biológica. Diga-me uma coisa, Virgínia. Se a gente pudesse, dentro das belas paisagens evangélicas que nós conhecemos, nós sabemos que Jesus é o nosso modelo, nosso guia. Se nós fôssemos escolher para as mulheres um modelo de mãe, qual seria a figura evangélica que nós poderíamos citar? Olha, nada melhor do que Maria, né? É o nosso melhor exemplo, é um exemplo que não tem nem justificativa, não tem nem como... É ímpar, né? É verdade, a gente vê no nosso lar a mãe do André Luiz o recebendo no mundo espiritual e depois reencarnando para receber em seu seio o ex-marido, na verdade, como filho, para guiá-lo e orientá-lo. Virgínia, o Projeto Acalanto funciona apenas aqui em Natal, no estado do Rio Grande do Norte ou em todo o Brasil?
Olha, Nilo, o Projeto Acalanto, ele veio através de São Paulo. Inclusive, foi divulgado num congresso espírita em 96. 96, é. Inclusive, agora, no dia 21, vai ter um congresso em São Paulo, a nível nacional. Nós temos em várias partes do Brasil. E é o ENAPA, né? Que é o Congresso de Encontros com Pais Adotivos, né? Encontro Nacional com Pais Adotivos. Então, todo ano existe um congresso em várias cidades diferentes. E nós temos, não só aqui, agora nós temos assim, Acalanto Natal, é Natal, né? Aí temos outros acalantos, mas é um projeto que funciona em vários estados. É uma ONG, acredito. É uma ONG, uma organização não uma governamental. ONG. É uma ONG. Muito bem. E aqui, agradecendo a sua presença, Virgínia, agradecendo a presença de Irandê, que falaram a respeito do trabalho de uma casa espírita e do trabalho do Projeto Acalanto, o programa Espírito e Vida deixa também a sua homenagem às mães de uma maneira geral. As mães que merecem o nosso abraço, o nosso apreço, o nosso carinho, o nosso afeto. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Um bom sábado para vocês e lembrando que para entrar em contato com o nosso programa, use o nosso e-mail Espírito Vida, emendado espiritovida@yahoo.com.br. Agradecemos a sua sintonia, contamos com a sua presença na próxima semana e muita paz.